Em reunião realizada hoje, os secretários estaduais de Fazenda decidiram renovar o convênio 100 por mais 4 anos, até 2025. Porém, alguns termos do convênio foram alterados. Em fertilizantes, passará a ter regras diferentes, deixando de ter o antigo desconto no imposto para ter uma alíquota única que começará em 1% no próximo ano e aumentará aos poucos até atingir 4% em 2025. A Paula Cuenca traz mais informações. De acordo com uma nota publicada pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, as mudanças no Convênio 100 foram propostas por 8 secretários que integram um grupo de trabalho formado em outubro do ano passado para justamente sugerir alterações no convênio que tivessem como objetivo conseguir mais investimentos para a indústria nacional de insumos agropecuários. Originalmente, o Convênio 100, estabelecido em 1997, renovado ao longo dos anos, prevê descontos na base de cálculo do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de alguns insumos agropecuários, como rações, fertilizantes e defensivos. O desconto pode ser de 30% ou 60% nas saídas interestaduais, ou seja, nas vendas entre estados. Nas operações internas, no comércio dentro dos estados, há isenção do imposto. Nesta sexta-feira, os secretários estaduais de Fazenda decidiram renovar o convênio e seus benefícios fiscais até 2025, mas deixaram os fertilizantes de fora das regras atuais. A partir de 2022, os fertilizantes passarão a ter uma alíquota única de 1%, tanto nas saídas interestaduais quanto nas internas. Em 2023, essa alíquota passará para 2%. No ano seguinte, ela será de 3%. E em 2025 passa a vigorar a alíquota de 4%. A princípio, a alíquota de 1% em saídas interestaduais não deve causar impactos negativos à cadeia do agro. Atualmente, com os descontos, o ICMS cobrado nas vendas entre estados dos fertilizantes pode ser de 4,8% ou 2,8%. Por isso, a expectativa é de que a nova alíquota pese no bolso do produtor apenas a partir de 2025. Mas nas operações internas, onde hoje existe isenção, os efeitos de uma nova cobrança devem aparecer já em 2022. De acordo com o secretário de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Rogério Galo, o objetivo é gerar uma isonomia tributária, já que a partir de 2025, todas as operações com fertilizantes terão a mesma carga de impostos, sejam elas importação, vendas internas ou vendas entre estados. Além disso, Galo ressaltou que existe uma contrapartida, um pedido para que a indústria nacional de fertilizantes aumente a produção em 35% até 2025. De acordo com o secretário de Fazenda de Mato Grosso, essa é a primeira vez na história do Conselho Nacional de Política Fazendária que uma concessão de benefício fiscal traz como contrapartida um incremento de produção. E sobre esse assunto importante para o produtor, vamos conversar agora com o superintendente técnico da CNA, o Bruno Luque, que está aqui conosco no nosso terão. Bruno, primeiro, boa noite, prazer em recebê-lo aqui. Eu queria que você comentasse aí, do ponto de vista da CNA, como é que foi recebida essa prorrogação até 2025, algo que já era esperado, e também essa questão da tributação progressiva dos fertilizantes. Boa noite mais uma vez. Boa noite, Antônio. Boa noite a todos que nos acompanham. Bem, esse pleito não foi o que a CNA tinha feito, né? Nós trabalhamos ao longo desse período para que todos os insumos fossem prorrogados no âmbito do Convênio 100, inclusive até 2023, visto que nós estamos no âmbito da discussão da reforma tributária. Infelizmente, não conseguimos todos, né? Conseguimos a maioria até 2025, um período razoavelmente bom, porém, fertilizantes ficaram de fora. E isso vai onerar o produtor. E o que a gente realmente não consegue entender é justamente num momento como esse de pandemia, né, que nós vamos realmente ter impactos futuros, onde precisamos cada vez mais investir em tecnologia, o principal insumo utilizado na agricultura, que representa mais de 30% do custo de produção de várias atividades, vai ter uma tributação em função do desenvolvimento da indústria nacional. Nós entendemos que há várias maneiras de desenvolver a indústria nacional e o produtor quer isso. Hoje a gente importa mais de 80% do que a gente consome de fertilizante. Porém, a gente acha, por que eles não retiraram o imposto do fertilizante nacional? Por que eles não trabalharam a questão do marco legal da mineração? Por que eles não esperaram o Plano Nacional de Fertilizantes, que foi lançado esse ano pelo governo, ter resultados? Então, a gente acredita que havia outras soluções que não essa da tributação. Agora, você deu um dado importante, né? O Brasil é muito dependente da importação de fertilizantes.
mas há também um movimento para tentar aumentar essa produção aqui nacional e diminuir essa dependência. Essa questão tributária pesa muito para que esse movimento aconteça de forma mais expressiva, na sua opinião, Bruno? Bem, como eu falei, 4% de fertilizante vai realmente dar esse impulso todo para a indústria brasileira aumentar 35% até 2025. Tomara que realmente consiga, né? Porém, a gente sabe que há muitas outras ações que precisam ser feitas em paralelo, né? E ao invés de se tributar o que vem de fora, como eu falei, poderia reduzir a carga tributária nacional, que seria bom para a indústria de fertilizante, para o produtor e para a sociedade que teria alimentos mais baratos, né? Mas a decisão que foi tomada não foi uma das mais acertadas na visão do produtor rural. Agora, essa decisão é a decisão definitiva? Você acha que ainda há espaço para negociação, para argumentação, ou vamos assim até 2025, pelo menos? Bem, a CNA vai aguardar a publicação no Diário Oficial da União, né, desses pontos que nós comentamos ao longo da entrevista, para entender realmente como isso vai ser feito na prática. Porque tem uma questão tributária que o ICMS é um imposto cumulativo, né, onde a pessoa que paga tem direito de ter ressarcimento de parte, né, desse imposto que é pago. Mas hoje isso não existe para o produtor rural. Então, se não houver uma forma desse pagamento retornar ao produtor, certamente o jurídico da CNA vai estar analisando na próxima semana, assim que essa medida sair, uma forma de implementar uma ação no Supremo, caso esses pontos não sejam realmente equalizados na publicação do Diário Oficial. Tá certo. Conversei então com o Bruno Lucchi, que é superintendente técnico da CNA. Obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui no RN. Até uma próxima, Bruno. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Bom, e vamos continuar repercutindo, né, esse assunto mais importante do dia, a prorrogação do Convênio 100, com o nosso comentarista, o Miguel Daúde, que está conosco aqui também ao vivo. Daúde, você viu aí o Bruno falar um pouco sobre a questão, principalmente do time, né? A gente vive uma pandemia, o mundo precisa de alimentos, o Brasil está tentando expandir a sua produção e estão taxando exatamente um item fundamental para aumentar essa produção, que são os fertilizantes. Eu queria que você nos desse a sua opinião em relação ao impacto que isso vai causar aos nossos produtores. Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Pois é, Petri. Diante desta decisão, eu realmente não concordo nem um pouco com essa decisão, por algumas razões, né, que podem ser levadas em consideração. Em primeiro lugar, Petri, a gente sabe que o NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, né, o Brasil praticamente importa grande parte disso que é utilizado. Perfeito? Nós temos uma importação muito grande disso. Se isso vai a partir do momento que ele sai de lá, você vai ter o impacto. Esse é um ponto. Produzir nacionalmente, a gente já viu a Vale, já viu a Petrobras, já vimos várias grandes empresas desistirem em função de custo, ainda mais agora, Petri, que o câmbio está fora do lugar. Então, essa história de não, vamos produzir aqui, não. Tudo bem, eu acho que a gente tem que produzir. Eu me lembro lá, quando a agricultura brasileira começou a crescer, que as pessoas diziam assim, não, vamos importar os fertilizantes, que é mais barato, por que nós vamos tentar investir aqui? Se lá naquele tempo já se falava em importar, porque não dava para investir, que era mais caro, não sei agora. Tudo bem, isso não ficou claro para a gente. Ô, Daúde, só um parênteses. Esse custo que você diz está relacionado a quê? Só a questão tributária, mão de obra, carga... enfim. O custo dessa tributação não, é carga tributária. Por que é muito mais caro produzir aqui no Brasil? Porque você tem que explorar jazidas. Aonde você tem essas jazidas? Quem que vai investir? Você tem ferrovia? Você tem estrada para tirar? É uma questão de investimento, então. É uma questão de investimento. Você tem que investir. Vários projetos de investimentos ficaram para trás, exatamente por isso. Nós tínhamos a esperança de um projeto na Argentina que também ficou para trás. Então, essa história aí de que não, nós vamos ter o nosso produto, esquece, Petri. Nós não vamos tapar o sol com a peneira em relação a isso. Agora eu vou dizer o seguinte, Petri. Pero Vaz de Caminha, quando chegou aqui no Brasil, ele escreveu uma carta para o rei de Portugal dizendo assim, que aqui no Brasil, em se plantando, tudo dá. Conversa mole. O cerrado brasileiro, Petri, se não tiver
né? Fertilizante não produz soja, não produz milho, né? E ainda além disso, nós temos que ter o calcário para tirar o alumínio do solo para poder ter uma produção a contento. Então, justamente, o setor que hoje traz para nós grandes mercados vai ser penalizado, Petri. Não é isso que a CNA falou, é cumulativo. Então, não é assim como tomaram essa decisão. Pega o sul do país, o solo no sul do país está cansado. Quem está me ouvindo sabe disso. Todo ano você tem que jogar fertilizante ali. Não é como eles imaginam. Não, mas nós vamos ganhar. Não é assim, Petri. Não é assim. Até quando a gente vai ter que ouvir essas justificativas esdrúxulas e ficar quieto? Eu estou falando isso, Petri, porque eu relativamente conheço um pouco disso e hoje eu conversei com o Vanderlei Dias Guerra, assessor da ProSoja lá do Mato Grosso, conversei com o Enori Barbieri, que é o vice-presidente da Federação de Agricultura de Santa Catarina, conversei muito para chegar a essa conclusão com esses especialistas. Sim. Então não é o Miguel Daúde, há um consenso de que essa decisão não tem pé nem cabeça. Agora, como é que nós vamos, hoje, por exemplo, agora eu vou concluir mais para você ter uma comparação, que eu acho que é importante. Pois não. O solo americano, que é um grande produtor, não usa fertilizante. A terra do americano, se nós pusermos aqui, serve como fertilizante. A Argentina tem um solo bem melhor que a gente. Então, nós vamos punir, né, o setor produtivo. Quer dizer, como é que nós vamos competir com esses países que têm... Não a Argentina, né? A Argentina tem proximidade, tem solo melhor, que não precisa usar tanto. Agora, com os Estados Unidos, que tem altos e pesados subsídios. Então, é dentro desse contexto, Petri, que nós temos que questionar e analisar esta decisão. É uma decisão que está totalmente desprovida de qualquer embasamento técnico para a nossa realidade. Está na hora de parar com essas coisas, Pedro. E fora de time também. Ótimo final de semana para ótimo final de semana para você, Daúde. Até segunda. Um abraço. Até segunda. Obrigado.